estamos começando mais um Elite Podcast. Muito prazer, eu sou a Lu Vilela. Olá, eu sou o Natanael Rabelo e no programa de hoje vamos falar sobre o PL do aborto. O projeto de lei 1904/24, conhecido como PL do aborto, trouxe um embate em torno do tempo gestacional em que deve ser permitido ou não o aborto legal no Brasil. E a proposta determina uma idade gestacional limite para os casos legais previstos para 22 semanas, que são 5 meses completos, aumentando também a punição para as mulheres que abortarem após o tempo previsto na nova legislação. Afinal, de onde vem esse prazo? Para falar sobre este assunto, convidamos hoje o advogado criminalista Dr. Négis Rodarte. Ele é presidente da Comissão de Processo Penal da OAB Minas Gerais, conselheiro estadual da OAB Minas Gerais e também conselheiro do Instituto de Ciências Penais. Muito prazer, muito obrigada de estar aqui hoje, Dr. Négis Rodarte, participando aqui do Elite Podcast. É uma felicidade aqui estar, poder participar de maneira ativa desse seu novo projeto, Lu, e agora, de forma dupla, posso assim mencionar o meu cumprimento, o meu carinho pelo Natanael, que várias vezes participamos de matérias juntos, de grande repercussão, e como esse tema, de grande relevância para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. E vamos avante com o assunto. Isso aí, hoje vai ser interessante, muitas pessoas estão curiosas, estão querendo saber, entender melhor. É uma questão bastante complicada, né? Isso. Tem gente que entende, tem gente que não entende. Aí está acontecendo muitas coisas, está tendo muita briga política, parece que agora o Brasil está perdendo foco em relação a isso. E a gente queria sanar algumas dúvidas da população com você, Négis, tá? Eu queria falar que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, né, aprovou por aclamação, agora acho que foi dia 17, um parecer que define como inconstitucional, né, o projeto de lei, esse PL, que equipará o aborto após 22 semanas da gestação ao homicídio. E isso vem criando uma polêmica muito grande. O documento foi aprovado pelo Conselho da OAB e pede que o projeto de lei que equipara o aborto ao homicídio seja arquivado. Como é que você vê essa questão, Négis? Essa PL aí que vem dando tanto problema e tanta falação aí no Brasil. Você como advogado, você como um doutor da área de advocacia, como é que você vê essa questão que está sendo aí ventilada pelos 4 cantos do nosso país? Inicialmente, eu quero deixar bem explícito que o Négis aqui, embora esteja eu como conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Minas, sim, esteja eu como presidente da Comissão de Processo Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, não irei ficar aqui adstrito, preso nesse parecer, nessa manifestação do Conselho Federal. Eu irei, sim, manifestar e expor o meu ponto de vista técnico, sim, sobre o assunto. Ótimo, isso mesmo. Lu, Natanael, o que muito me preocupa com relação a esse projeto é o assodamento do Congresso na aprovação ou não. Esse projeto, na realidade, e isso nós temos que lamentar profundamente, não é tendo por objetivo, tendo por escopo, não, o interesse público, a preocupação com a mulher, a preocupação com o feto, com a criança que essa mulher irá carregar por 9 meses. Infelizmente, repito, o que a gente está vendo são bandeiras políticas sobrepondo o interesse da comunidade. Isso me entristece, mas é a realidade. Pois é, a gente está falando aí sobre interesses políticos, né? E a gente vê que o nosso país chega até a parar um pouco em relação a isso, porque a gente só ouve a questão do PL do aborto. A gente não vê o que está acontecendo mais, parece que eles estão focados nisso, e isso vem gerando uma discussão muito grande das classes menos favorecidas, da elite, alguma coisa assim vem acontecendo. Pena
para o estuprador, no caso desse PL, seria de, no máximo, ali, criminalista, você pode responder, de 10 anos. E a mulher que tirasse o feto após a 22ª semana, ela poderia ser culpada e levada à cadeia no prazo até de 20 anos. Isso é verdade, Nerds? É assim que funciona isso? A lei é assim? Porque é o que a gente vê na internet e em alguns jornais, é isso. O estuprador tem mais direitos do que a mulher que tentou fazer o aborto legal depois da 22ª semana. Como é que você vê essa questão aí? A parte final de sua pergunta é o tema central da discussão. Ou seja, aborto legal. Com esse projeto de lei, se eventualmente aprovado, nós vamos exterminar as hipóteses de aborto legal. Não, Neges. O Neges está cometendo ali uma heresia jurídica. Não. Por que eu digo não? Porque o projeto realmente fala, como você disse na introdução, 22 semanas. Porém, o projeto também, na redação desse tipo penal, na redação desse artigo, ele fala sobre viabilidade. Ou seja, eu tenho um receio muito grande de que antes da 22ª semana se possa ter a interpretação que já havia ali a viabilidade do feto e apenar, sim, essa mulher com um período anterior. Então é por demais subjetivo o tipo penal, como também nós vamos discutir o parágrafo seguinte, que no momento certo eu irei explanar aqui. Sim. Mas sobre pena, e agora puxando, embora não ficarei adstrito, puxando o parecer lá do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente também questiona a proporcionalidade e a razoabilidade da pena. Seria razoável a vítima de um estupro ter uma pena maior que aquele que atentou, agrediu, vilipendiou a sua dignidade sexual? É isso mesmo que você disse. A pena do estupro é de 6 a 10 anos. Estão aí transladando agora a pena de um homicídio de 6 a 20 anos, para aquela mulher que cometer o aborto, mesmo tendo sido vítima de estupro. A gente considera aí, e eu não vou defender aqui jamais a questão do aborto, eu irei expor questões técnicas sobre a viabilidade, a razoabilidade, proporcionalidade. Será crível vitimizar novamente a mulher? Já está sendo vítima do aborto e agora será vítima do Estado. Por quê? O Estado está sujeitando esta mulher a uma pena de 6 a 20 anos. Ou seja, se os dois forem presos no mesmo período, na mesma época, o que vai ocorrer? O estuprador sairá antes, terá uma pena mais branda do que a própria mulher. Não, do que a própria vítima. Isso é totalmente desproporcional, é ilógico, não é razoável, não é crível, não é humano. Não é humano. Muito triste, né? E no caso, em quais casos o aborto é permitido no Brasil, doutor Neges? Porque a gente tem que saber disso também. As pessoas porque querem saber. A gente quer falar também da lei, viu? Mas nesse caso eu gostaria que você respondesse a pergunta da Lu, né? Vamos lá. No artigo 120
8 do nosso Código Penal brasileiro, temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente puxa no Dr. Google. Perfeito? Se nós puxarmos no Dr. Google Código Penal brasileiro, o código seco, que limita lá aos dispositivos legais, vamos encontrar no artigo 128 o seguinte: se não há outro meio para salvar a vida da gestante, não se aplica a pena. Perfeito? E agora o objeto da discussão. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Aí veio o nosso Supremo Tribunal Federal, dentro da hermenêutica, dentro da interpretação da lei, e fez o quê? Opa, vamos expandir essa possibilidade também para o feto que não tem condições de sobreviver, sem a formação necessária para a sua sobrevivência. Aí é possível, sim, o aborto legal. O feto não é outra vítima, não, Nerson? Você não acha? Como é que eu posso te fazer essa pergunta sem você ficar bravo comigo? Não, essas perguntas... Porque é complicado. Porque quando a gente fala aí do que está na Constituição, o que não está na Constituição, não é de agora essa questão do aborto, né? A mulher tem esse... A mulher tem esse direito na nossa justiça. Se ela foi estuprada, se ela passou por alguma violência sexual e ficou grávida, ela pode fazer o aborto na rede hospitalar nossa. Mas nós, brasileiros, nós temos a Constituição também que nos garante a proteção à vida. Natanael, você me conhece e eu te conheço, né? Essa convivência nossa é recíproca, não somente no que tange ao nosso relacionamento pessoal, mas também profissional, você como repórter. E sabe muito bem que eu adoro essas perguntas instigantes, essas perguntas que buscam colocar aquele que está sendo entrevistado contra a parede ou até mesmo contra os seus princípios. Não foi a minha intenção colocar perfeitamente, você contra a parede. mas eu gosto disso, eu vibro com isso. Mas a gente tem que alguém tem que proteger a gente. E o feto E isso é inato de nossa profissão, Mas vem a resposta. No Congresso Nacional, teve uma encenação muito grande, que não sei se lá, embora seja a casa do povo, mas confesso que não sei se lá era o local para tanto, de uma deputada, que não sei o partido, não estou aqui para fazer debate político, nem quero saber disso, embora a política seja relevante e importante para todos nós. Ainda mais hoje, né? Hoje a política está cada vez mais relevante. Muitos falam, e aquele serzinho que está na barriga, que está com vida, que tem o direito de nascer, e a consequência dessa mãe que irá abortar, ao ver uma criança no colo, a ver uma mãe passeando com um neném de carrinho na praça, são situações que realmente chocam a gente. Mas também, o outro lado, o verso tem reverso, o direito tem o esquerdo. E a vida tem contrários. E o outro lado também, a mãe, ao ver aquela criança, toda vez e lembrar do fato, daquele crime do que ela foi vítima. Gente, é complicado. Gente, e depois você pode me colocar contra a parede de novo, viu, Natanael? Eu gosto disso nesse bate-papo. Na hora que eu responder aqui,
tenho certeza que você já iria na lata me fazer uma repergunta. Desculpe, né, a liberdade Mas que nós isso. temos. E na hora também que essa mãe, ao ver a criança, lembrar daquela cena nojenta, quando foi vítima de estupro, quando foi violentada naquilo que há de mais caro para ela, que nem mesmo, lembrando aqui de meu saudoso pai que dizia muito isso, nem mesmo a ferrugem do tempo é capaz de apagar. É isso mesmo. Nem mesmo a ferrugem do tempo. Então é muito duro, é muito doloroso para os dois lados. E é por isso que nós temos um judiciário que terá que decidir questões. É por isso que nós temos um Supremo Tribunal Federal que, se aprovado, essa situação vai chegar às raias do Supremo Tribunal Federal. Mas o Natanael, Lu, iria me fazer essa pergunta. Neges, Você já está respondendo. Neges, a pergunta do Natanael seria a seguinte, Lu. Neges, mas você falou aí tão pesado do estuprador, do crime de estupro, mas se eu sair daqui agora, Neges, e for lá no seu escritório, eu vou encontrar que você defende vários casos. Fora essa criança que foi de lado, não, né? Vários casos. Essa questão, né, tem razão. Eu poderia mandar essa na lata mesmo para ele, na lata. Porque eu sei como é que esse jovem senhor trabalha. É complicado essas coisas. É porque o que eu não entendo, e eu gostaria de uma opinião sua, de um cara que lê muito, um cara muito culto, doutor Nerges, é porque tudo é complicado no nosso país. Porque nós temos duas vítimas, no meu ponto de vista. Seria a mulher, que passou por essa violência e que não merece carregar um fruto de um abuso. De um abuso, de um autor de um crime, eu não sei como é que eu posso chamar isso, que é o cara que fez tudo isso com ela, que ela vai pensar, mas nós, na nossa saúde brasileira, nós não temos condições também de ajudar essa mulher, porque essa mulher vai precisar de tratamento psicológico depois de um ato desse. É um crime, né, Nerds? Eu posso chamar de crime o estupro, Sim, né? lógico. Então, e um dos mais repugnantes, vil. É por isso que eu falo, é muito difícil a gente conversar sobre o assunto, É muito Nerds. vil. Imagina, Lu, Não. que você for violentada. Isso é inimaginável. Porque essa mulher não tem só um fruto de um crime carregando dentro do corpo. Ela vai ter problemas psicológicos, ela vai sentir dor. Isso aí é aquela questão do aborto. Isso aí tudo vai vir na cabeça dela. E nós temos condições de ajudar uma pessoa como essa. A lei fica do lado dela. Porque até então o que nós estamos vendo aí é que essa situação não pode continuar dessa forma. Porque o aborto é permitido no Brasil quando se trata de um crime como esse. Agora, como que fica a cabeça de uma mulher? O que a lei dá para essa mulher? Como que a lei vai proteger essa menina, essa mulher, essa senhora que foi vítima de estupro? Natanael, amanhã, eu tomarei posse, amanhã, no Instituto dos Advogados Mineiros, em Belo Horizonte. Legal. E irei dizer lá, preparando alguma coisa, preparando a minha fala para amanhã, eu estava pensando em iniciar, é muito bom, de forma informal esse bate-papo. Sim. Sonho meu, quando realmente o direito penal for a última razão, a última ratio, como dizem os doutrinadores, os estudiosos, para se aplicar em um ser humano. O que nós deveríamos estar debatendo agora, o adequado, políticas públicas. Nós não temos Políticas isso, né, públicas, política criminal também. Ver a realidade da sociedade brasileira. Lu, Triste. eu escutei recentemente uma entrevista onde a especialista na área de saúde estava dizendo que nós temos hoje, por ano, 20 mil casos de gravidez
em decorrência de estupro por ano. Nossa. E nós só temos, dentro daquilo que é efetivado em hospitais públicos ou particulares, 2.000 casos de aborto legal. 2.000 casos. 20.000 casos que resultam em gravidez. E 2.000 casos onde tem o amparo legal para tanto. Imagina, eu queria fazer a pesquisa de quantas mulheres não morrem querendo procurar alguma clínica para realizar um aborto legal em decorrência do estupro, e essa adolescente, essa mulher, vem a óbito. Nós deveríamos estar discutindo questão de saúde pública e aprovar ou não aprovar, minha gente, esse projeto de lei a toque de caixa para objetivos políticos. Isso é muito triste, isso é revoltante. Tem que ter debate com a sociedade, tem que amadurecer a ideia, tem que preocupar com a saúde pública, dar qualidade para o povo, para depois, sim, já com o debate amplo, aí modificar. Neges, eu estou misturando algumas coisas aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Um A gente está polêmico, entendendo, tá perfeito, né? Neges, mas vamos lá. E a impunidade, né? Uma mulher faz um aborto, nós temos aí caso de estupro, o processo é demorado, nós precisamos de mais leis assim mais duras, mais pesadas. Olha essa sensação aí de impunidade. Luiz Natanael, eu digo isso com grande tranquilidade, porque vivo isso de forma muito ativa e apaixonante, que a sensação de impunidade não é decorrência de uma pena de 40, 30, 20, não, Lu. A sensação de impunidade que hoje é reinante em nossa sociedade, na realidade existe, é pela demora de uma resposta rápida para um eventual crime cometido. A sensação de impunidade é a demora para uma resposta de um crime cometido. Todo mundo que faz coisa errada hoje tem essa sensação, né, da impunidade. E uma agora, demora que não tem fim, né? Pois é isso que o Nércio está falando agora. Esses números aí que o Nércio levantou para a gente é o que a gente consegue obter através de hospitais, né, de clínicas. Agora, e os abortos ilegais que acontecem? Quantas jovens também devem morrer nisso daí? A gente não tem esse número, mas com certeza deve dobrar ou até mesmo triplicar, né, Nércio? Sem dúvida. Complicado isso, cara, complicado. Você acha que a imposição da pena do homicídio às vítimas de estupro é capaz de ostentar características de penas cruéis e infamantes, Nércio? Minha gente, nós... É aquela questão que a gente começou a conversar, né? Que a vítima está se tornando... A pena real. De aborto hoje, com o consentimento da gestante, é de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. Nós vamos, né, de maneira totalmente desproporcional e sem um fundamento muito lógico e adequado à realidade brasileira, dar um pulo, um sobressalto nessa pena para 6 a 20 anos. Nós estamos comparando essa mulher a quê? Há um caso, vamos supor aí, do goleiro Bruno, embora tenha a qualificadora, daquela menina que matou os com fins agentários. E virou livro ainda, tá ganhando dinheiro. Isso é desproporcional, realmente. Isso realmente, dentro da legislação, dentro da hermenêutica, dentro do estudo do direito penal, isso é desproporcional. É por esta razão que, se aprovado, vai mais uma vez para o Supremo Tribunal Federal manifestar sobre questões legais. Por quê? Né? Dentro daqueles que entendem a inconstitucionalidade desse projeto, ofende, sim,
a dignidade da pessoa humana, a desproporcionalidade da pena e o direito de escolha diante de um direito previamente consagrado como um aborto legal. Eu queria saber por E que... tratados internacionais, além disso. Tem tratados isso também, internacionais. Né? E do jeito que nós estamos indo também, se sair um negócio desse, a gente fica mais feio para nós lá fora do que qualquer outra coisa. Agora, por que a população brasileira, por que as pessoas não podem opinar também em relação a isso? Por que antes de um deputado, de um senador criar alguma coisa, será que nós não deveríamos também ser ouvidos para ver se essa questão do aborto? Eu acho que existe um interesse muito grande da sociedade. Não chegar a inventar um projeto de lei assim e colocar lá alguma coisa para a gente engolir a força, assim. O povo brasileiro ele tinha que opinar mais, né, em relação à política, né, Ners? Minha gente, isso é imprescindível. Ao mesmo tempo que é imprescindível, isso é básico, é elementar. E isso, retornando àquele debate inicial, vem dessa paixão política efervescente que nós estamos vivenciando, o que atrapalha em muito para uma resposta dentro das obrigações do Estado e, consequentemente, para a nossa população, para a nossa comunidade. Eu falo que proibir o aborto no país garante que ele não vai acontecer? Essa pergunta é muito, muito pertinente. Eu vou voltar àquela minha resposta, aquele meu comentário, agora que eu fiz agora há pouco, ou seja, da impunidade. Lu, quando daquele crime da filha da Glória Pérez, isso mesmo, né? Filha da Glória Pérez, criou-se ali a lei dos crimes hediondos, jogando o apenamento lá para cima, não só do crime de homicídio, mas de outros delitos também. Vem a pergunta: esta lei dos crimes hediondos diminuiu a incidência dos crimes lá elencados? Não diminuiu. O aumento de pena por si só não diminui em absoluto. Nada. Isso o dia aí nos mostra, não tem como negar a evidência. Por si só, atrás de um aumento da reprimenda, nós temos que ter também, vou voltar ao assunto, política pública, questões de política criminal, temos a consciência do alto nível de reincidência em decorrência do nosso sistema carcerário falido. Então, é um conjunto de fatores e não fazer aquilo que é mais fácil. O que é mais fácil? Vamos mudar a legislação. Mudar a legislação pode ser importante, sim, mas inicialmente nós temos que aplicar e dar condições de aplicabilidade dessa lei. Você falando dessa forma, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para você diferente. Nós estamos falando sobre o PL do aborto, mas nós estamos seguindo a Constituição certinho, Ners? Não. Não estamos. E o momento vivenciado hoje é altamente delicado. E isso eu falo não de questões apenas e tão somente ligadas ao direito penal, a outras áreas também. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, muitas das vezes, e eu não tenho o mínimo de receio disso aqui falar, conversar e mencionar, o Supremo Tribunal Federal, muitas das vezes, no meu entender, agora uma opinião pessoal, está transladando de sua competência, legislando. Está indo agora dentro da minha área do processo penal
muitas das vezes agredindo questão de competência para julgamento de um determinado processo. E isso nos traz, ao invés de uma segurança jurídica, uma insegurança jurídica muito grande. E outra coisa. Quando eu recebi minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, vou falar aqui a minha idade? Pode. Em 1996, estou caminhando aí, não sou bom em aritmética, mas estou caminhando aí para 27 anos de pleno exercício profissional. Eu confesso que não sabia o nome de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, não só estudante de direito tem conhecimento e sabe o nome de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje o holofote, a vaidade é inato do ser humano, mas para um ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode. Os holofotes tem razão. Não pode sobrepor a um raciocínio jurídico adequado, pertinente e que realmente atende o direito e, consequentemente, a justiça. São as pessoas que nos protegem. Só que essa é a verificação que a gente sente hoje. O ministro aposentado, o ministro Marco Aurélio, que eu tenho uma admiração muito grande, ele disse que o pior fator da gestão dele foi ter criado a TV Justiça. A transmissão dos julgamentos ao vivo. Ou seja, que isso atrapalhou, ali no Supremo Tribunal Federal, a verdadeira missão daquela corte. É porque deu visibilidade, né? Aí chega um lá mais capcioso. Nós não podemos misturar direito com paixão política. Não podemos misturar direito com religião. Não pode. E o duro... Quando você falou do aborto ali, eu pensei muito nisso, na religião. Não quis nem tocar nesse assunto, Sim. porque eu falei, aí já vai entrar um outro que não tem nada a ver com o que a gente tá conversando. Que é um tema espinhoso, né? Exatamente. Porque quando a gente fala de religião, a gente fala do interesse dentro da Igreja Católica, vou assim dizer, né? Opinando, nós vamos falar aqui de fatores incontroversos. Então, podemos falar a procriação dentro do direito, o pecado, a procriação dentro da religião. Sim, lógico. O pecado, né? A pena. E no direito, não. No direito é mais abrangente. Então, temos que tomar muito cuidado para não misturarmos direito com religião, direito com paixão política. Essa questão essa história toda que nós estamos conversando aqui, nós falando sobre essa questão da vaidade, dos holofotes virados a determinados setores do nosso país, essa questão do aborto, nós já existia uma seguridade para isso, né? Já tinha uma segurança para a mulher, né, que era estuprada. Essa visibilidade não é para apagar um pouco as luzes para coisas mais importantes do nosso Brasil e vem essa questão do aborto para a gente ficar um pouquinho fora da ciência do que está acontecendo de sério no nosso país? Natanael, eu vejo, não estou aqui e até o presente momento, e não o farei, não por covardia, não irei aqui manifestar de maneira ampla o meu ponto de vista. Eu estou discutindo questão jurídica e questão técnica. Isso mesmo. Mas, Natanael, eu concordo. Porque parece se discordasse de você, falaria. Porque você me conhece. Falaria. Eu totalmente com o que você disse agora. Estão suscitando esta questão agora. Porque esse artigo 128, que trata de aborto legal,
há anos já está no nosso Código Penal brasileiro. E tanto era, né, de acordo com os anseios, que recentemente o Supremo Tribunal Federal manifestou sobre outro tipo de possibilidade. E não teve essa repercussão tão gigante como está tendo agora. Mas por que essa repercussão tão gigante? A esquerda está manifestando de uma maneira, a direita de uma outra forma. Aí explode as paixões. E quando uma paixão, e isso não é só na política, não. Quando uma paixão explode, às vezes fica freio sem rédea. Em mesmo. Todos os momentos e segmentos da vida. Incontrolável, né? Em todos os momentos e segmentos da vida, né, Natanael? Meu irmão, não é fácil isso. Só que a gente está vendo isso cada vez mais, né? Sem dúvida. Estamos sendo direcionados para um outro tipo de comentário, de outro tipo de conteúdo, e esquecendo algumas coisas sérias. Não que essa questão da criminalidade em relação ao aborto seja uma coisa banal. Nós precisamos proteger as nossas mulheres, as nossas jovens, em relação ao que o Brasil está vivendo hoje, né? No caso da gravidez ser decorrente do estupro, a gente tem que entender que as políticas públicas têm que funcionar. Porque não é só tirar um feto ali de uma mulher. Ela vai ter 1000 coisas na cabeça e talvez essa pessoa não consiga nem mais voltar ao que ela era por causa desse crime, né? Natanael, essa questão de saúde pública é tão interessante que apenas eu fazendo a minha preparação, né? Eu tenho 27 anos de formado. Sim. E estagiei com meu saudoso pai nos 4 anos de faculdade. E até hoje eu me preparo, eu busco preparar para cada audiência. E para esse bate-papo aqui, né, eu busquei informações. E uma informação interessante que eu vi é de que 3,6% dos municípios brasileiros é que tem condições de efetivar um aborto legal. Imagino que não acontece em cada canto. 3,6%. É por isso que eu falo que os números estão escondidos. Que política pública? O porquê desse debate agora? E, na sua opinião, como Négis Rodarte, você acha que falta orientação sexual no nosso país? Não somente... É a política pública. Não somente orientação sexual. Falta, sim, uma educação digna, capaz de proporcionar valores e avanços para cada família, capaz não apenas proporcionar sonhos, mas gerar também algo concreto em cada berço, em cada família, em cada adolescente, em cada jovem. Nós, Lu, Natanael, somos privilegiados de aqui estarmos discutindo esta questão para proporcionar uma vida melhor, uma experiência melhor, algo além, um sonho concreto para esses jovens, para esses adolescentes, para essas crianças, para esses nascituros. Isso mesmo, porque o que a gente nota é que acontece um monte de coisa, mas o direito penal não é a saída, né, Nerd? É a última razão que deveria ser aplicado, é a última ratio. É a última coisa, né? Isso porque aí. Parece que isso é uma repressão. Isso que a gente está vendo sobre o aborto parece que é uma repressão. E tudo o que acontece na sociedade, vamos trasladar para o direito penal. E o direito penal não é a saída para tanto. A saída para tanto é o investimento na educação, em políticas públicas, num debate que vai trazer um fruto positivo, uma consequência adequada para o melhor do nosso país. Minha gente, eu não sou político, eu sou advogado, tá? A gente acaba confundindo aqui o doutor com o amigo, porque a gente gosta de esclarecer para as pessoas esse fato que é muito importante. Mas daí a gente fica, poxa, é o Nerges, é o doutor Nerges, mas eu acho que foi muito bom, Nerges. E é um assunto que está muito em alta, né, gente? Muitas pessoas com dúvidas, indecisões e por aí entra. Porque nós não mudamos nada, então. Tem esse bafafá da lei do aborto aí, da PL,
mas nós continuamos do mesmo jeito, porque até agora nada foi julgado, nada vai ser julgado. Nós vamos continuar do jeito que o Brasil sempre foi, apoiando as mulheres, né? De uma certa forma. Eu iniciei falando de assodamento. Sim. E vou terminar dizendo que eu espero que não haja assodamento na decisão do Congresso, que os nossos presidentes do Congresso Nacional, vamos lá, o meu colega Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira tenham a consciência, não apenas política, mas a consciência moral de fazer aquilo que é grandioso para a nossa sociedade, de debater o assunto e não colocar numa pauta de votação o quanto antes. Tá certo. Isso aí, né? Muito É isso bom. aí, né, Lu? Bom, nosso tempo é muito curto, Négis. Viu? Nós Passou muito gostaríamos de rápido. agradecer, né, você pela sua participação e gostaríamos também que você deixasse aí a sua última palavra em relação a essa questão do PL do aborto para a gente e que pudesse também, de uma certa forma, tranquilizar as pessoas que existem inúmeras dúvidas, né, em relação a essa questão e as considerações finais. Eu iniciei aqui cumprimentando a Lu em primeiro lugar. Mas a gente tem a lembrança, Lu, do primeiro milagre de Cristo, quando o melhor vinho é servido em último lugar. E me perdoe, Natanael, vou deixar primeiramente o meu agradecimento a você pelo convite recebido. Espero que eu tenha aqui contribuído minimamente. Mas como estamos aqui falando da vida e principalmente da força das mulheres e a mulher que é essencial para essa discussão, eu vou cumprimentar. E agora, despedir através do melhor vinho, que é a Lu. Lu, obrigada. muito obrigado Nossa, mesmo, que honra. muito obrigado mesmo por Eu que essa agradeço. oportunidade, por este convite de estar aqui discutindo um tema que não aborda unicamente a mulher, mas toda a sociedade. Exatamente. Valeu e até a próxima. E meu abraço fraternal para todos. Nós que agradecemos mais uma vez aqui a sua presença e vamos encerrar aqui agradecendo também o nosso patrocinador oficial, Ike Fome, que hoje trouxe o lanche O Burger. Maravilhoso o lanche. Nós já comemos aqui antes do nosso convidado chegar e mais uma vez aprovado, né? Lanche artesanal que você pode retirar ou também é delivery, né? É Pois uma nós vamos delícia. deixar aqui embaixo o Insta do O Burger. Ficamos por aqui então e até o próximo Elite Podcast. Até mais.